Olá, vamos ver nessa aula fluidos. Eu vou falar para vocês algumas definições antes da gente entrar no princípio de Arquimedes, o princípio de Pascal, a equação de continuidade e a equação de Bernoulli. Ok? Esse é o conteúdo da parte de fluidos. Essas definições são importantes para a gente conseguir identificar algumas variáveis que são muito utilizadas para fluidos. A primeira definição que eu preciso especificar para vocês é massa específica ou densidade. Bem, considere um objeto feito de um determinado material. Se você pegar um pedacinho desse objeto de massa ΔM e volume ΔV e você dividir a massa do pedacinho pelo volume do pedacinho, você vai ter um valor para a densidade ou massa específica. Se esse objeto tem distribuição homogênea de massa, então eu encontro exatamente esse mesmo valor se eu pegar a massa total dele e dividir pelo volume total dele. Então, esse valor é igual a esse se eu tenho uma distribuição uniforme de massa. Ok? Então, se esse objeto é feito por uma única substância, a distribuição de massa é uniforme, né? Todos os pontos têm a mesma quantidade de massa. Por exemplo, se esse objeto é feito de ferro, a densidade dele, a massa total dividido pelo volume, é 7.900 kg por metro cúbico. Se for de mercúrio, 3.600. Isopor, 100. Gelo, o sangue, 1.060. Água do mar. Então, cada substância tem um valor específico de densidade. E você pode usar esse valor para identificar substâncias puras. Por exemplo, se um objeto é feito de ferro, não importa o formato ou o tamanho, não importa nada. A densidade vai ser sempre essa daqui, esse valor. Ok? A segunda coisa que eu preciso definir para vocês é a pressão. Imagina aqui um recipiente contendo um gás. E eu tenho um registro aqui que está fechado. Esse gás, ele está preso aqui dentro. E as moléculas dele colidem com a superfície desse recipiente. E quando essas moléculas colidem com essa superfície, elas fazem o que a gente chama de uma pressão, uma força na área. Então, como que você pode medir a pressão desse gás? Você pode abrir esse registro e aqui eu tenho um medidor de pressão. Eu tenho uma área e eu tenho uma mola. Essa mola a gente pode calibrar usando a lei de Hooke. Então, ela está no comprimento normal dela. Quando eu abrir o registro, uma partezinha pequena desse gás vai entrar aqui nesse recipiente empurrando a mola. Então, esse comprimento da mola é proporcional à força que o gás faz nessa área. Então, a gente consegue calcular a pressão exercida por esse gás. Então, a força que ele fez para empurrar o êmbolo daqui para cá, dividido pela área do êmbolo, vai ser, então, a definição de pressão. Pressão, então, é a força por unidade de área. Agora, essa força tem que ser uniforme em uma superfície plana. A gente vai usar como unidade o Pascal. Existem outras unidades de medida de pressão, mas a gente vai usar Pascal, que é a unidade do sistema SI. Então, o centro do Sol tem uma pressão de 2 vezes 10 a 16 Pascal. O centro da Terra, 4 vezes 10 a 11. Um pneu de carro,
2 vezes 10 a quinta. Pressão do sangue, a pressão arterial, 1,6 vezes 10 a 4. Uma mulher, em pé, num salto agulha, esse salto faz no chão uma pressão da ordem de 10 a sexta. Ok? Bom, agora o que é a pressão hidrostática? Então vamos pensar aqui que eu tenho 2 recipientes. Vou encher esse recipiente de água até aqui, vou encher esse recipiente com um pouco menos de água. Então, esse daqui vai ter uma pressão P1 no fundo e esse daqui vai ter uma pressão P2 no fundo. O P1 vai ser maior do que o P2. Por quê? Porque nesse recipiente eu tenho maior quantidade de líquido pressionando o fundo do que nesse recipiente. Mas a pressão hidrostática, ela acontece em todas as direções, em todos os pontos do recipiente, não só no fundo. As paredes do recipiente também vão sofrer pressão. É claro que a pressão feita nessa parte do recipiente é menor que a pressão feita nessa parte do recipiente, porque eu tenho aqui uma quantidade de líquido menor empurrando a parede do que aqui, ok? Agora, vamos pensar em um vaso comunicante. Eu tenho aqui 4 formas e eu quero saber em qual dos recipientes 1, 2, 3 ou 4 que eu tenho a maior pressão aqui no fundo, ok? À primeira vista, você pode achar que esse daqui, tem uma quantidade maior de líquido pressionando esse ponto, maior do que esse aqui, por exemplo. Só que o que vai contar para a pressão hidrostática é só a diferença de altura. Então, não importa se esse daqui é mais gordinho, mais estreito, ou se esse daqui tem um monte de voltas. O que vai importar é o nível inicial do fluido e o nível no qual você está olhando. Então, veja que daqui para cá, ou daqui para cá, eu tenho a mesma altura, daqui para cá também. Então, eu tenho a mesma pressão hidrostática. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a uma mesma altura, independente de qual parte ele esteja, aqui, aqui, aqui ou aqui, vai sempre ter a mesma pressão. Para uma mesma altura ter a mesma pressão. E isso acontece porque esse fluido está em equilíbrio. Se a pressão for diferente, então esse fluido não está em equilíbrio, ele vai se mover até que a pressão seja igual em todos os pontos a uma mesma altura, ok? Então, vamos supor que eu tenho um bloquinho dentro de um recipiente com água. Eu posso localizar as faces do bloquinho em relação a um eixo Y. Então, a face de cima está localizada numa posição Y, a face de baixo está localizada numa posição Y2. Veja que a origem desse eixo Y está justamente no nível do fluido. E o Y cresce para cima positivo. Então, essa posição Y1, Y2, elas são negativas. Você tem que tomar muito cuidado com essa definição de localização do eixo Y quando a gente está tratando de pressão hidrostática. Bom? Então, como a gente está vendo, a pressão na face de cima desse objeto vai ser uma pressão P1 feita por esse líquido todo que está acima dessa face.
À medida que eu vou afundando do Y1 em direção ao Y2, essa pressão vai aumentando. E lá na posição Y2, né, na face de baixo, essa pressão vai ser uma pressão P2. Então, a definição de pressão a gente viu é a força por unidade de área. Então, eu vou dizer que a pressão P1 é a força que o líquido faz na área de cima do bloquinho, F1 dividido pela área. E a pressão no fundo é o F2 dividido pela área, a força que todo esse líquido aqui que está em volta faz na área de baixo. A área de baixo é igual à área de cima, porque eu estou considerando um cubo. Agora, será que essa diferença de pressão entre P1 e P2, ela existe só quando eu tenho um objeto imerso no fluido? Se eu substituir o volume desse bloquinho pela mesma quantidade de água, será que vai ter diferença entre os valores de P1 e P2? Acontece que não tem diferença. A pressão P1 nesse ponto Y1 é exatamente a mesma, então não depende da presença de um objeto dentro do fluido. Essa pressão só depende da quantidade de fluido que eu tenho fazendo força naquele ponto. Agora, se esse fluido está em repouso, né, se essa quantidade de água aqui que eu marquei dentro deste cubinho não está se mexendo, nem subindo nem descendo, se não há uma corrente, né, se esse fluido não está girando aí dentro desse recipiente, se ele está em repouso, então eu tenho que ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, a somatória das forças que atuam sobre ele tem que dar zero. Agora, quais são as forças que atuam sobre ele? A força F1, que atua na área de cima, a força F2, que atua na área de baixo, e o peso dessa quantidade de água que está aqui dentro desse cubinho, ok? A força gravitacional puxando essa quantidade para baixo. Então, a força F1 eu posso escrever em termos da pressão 1. A força F2 eu posso escrever em termos da pressão 2. E a força gravitacional eu posso escrever em termos de massa vezes aceleração da gravidade. Então, veja bem, isso é uma soma vetorial. Eu tenho que levar em consideração a direção sentido. Todos estão na direção de Y. E o nosso Y a gente definiu apontando para cima. Então, o F1 aponta para baixo. Então, ele é negativo, menos P1 vezes a área. O F2, ele aponta para cima. Então, ele é positivo. Então, mais P2 vezes a área. E a força gravitacional é sempre para baixo. Então, ela é negativa. Então, menos P1 vezes a área, mais P2 vezes a área, menos a massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? Agora, eu vou colocar a massa desse fluido em termos da densidade. A gente viu que a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Agora, quem é esse volume? O volume para um cubo pode ser escrito como a área da base vezes a altura. Essa altura aqui vai ser justamente essa diferença entre o Y1 e o Y2, né? O Y é maior, para ficar uma altura positiva, a gente vai pôr o Y1 menos o Y2. Então, eu vou ter essa mesma área, que é a área do fundo, que é igual à área de cima, Y1 menos Y2, ok? Essa é a altura, essa é a área. A vezes isso aqui é o volume. Então, agora eu tenho área em todos os termos, eu posso pôr em evidência e simplificar. Então, vai ficar o P2, a área foi embora. Esse P1 é negativo, vou passar para o lado de cá, ele vem positivo. P1
E aqui, menos ρg, y1 menos y2, eu vou passar para o lado de cá e ele vem positivo também. Então, a diferença de pressão entre o ponto y1 e o y2 é igual à densidade do fluido, a gravidade do local e a diferença de altura. Então, é somente disso que depende a diferença de pressão dentro de um fluido. Ok? Esse é o postulado de Simon-Stevin. A diferença entre as pressões entre dois pontos em um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade no local e a diferença entre as profundidades. Ok? Agora, muitas vezes a gente quer olhar um recipiente aberto e comparar a pressão num determinado ponto dentro do fluido com a pressão na superfície, que é a pressão atmosférica. Então, eu vou chamar esse P2 de a pressão P, lá no fundo, onde eu quero saber, e esse ponto está localizado no Y2 igual a menos H. A pressão P1 vai ser igual à pressão atmosférica e o Y1 é o nível zero, igual a zero. Então, substituindo isso daí, eu tenho que a pressão no fundo é igual à pressão atmosférica mais ρgH, né? Que é a expressão que vocês estão mais acostumados, tá? No ensino médio, né? Agora vamos pensar nesse problema aqui. Eu tenho um tubo na forma de U. Ele contém dois líquidos diferentes. Esse amarelo é um óleo e esse azul é água. E eu quero saber qual é a densidade ou a massa específica desse óleo. Da água a gente já sabe, 998 kg por metro cúbico. Essa diferença de altura H1 é 135 milímetros. E essa diferença de altura H2 é 147,3 milímetros. E aí, como que eu acho a densidade desse óleo? Eu vou usar como referência esse pontinho aqui, ó. Por quê? Porque esses dois líquidos estão em equilíbrio, ele não está nem subindo nem descendo. Se eu pegar um ponto dentro do óleo e um ponto aqui da mesma altura, eu vou ter essa quantidade de água fazendo pressão nesse ponto. Nesse ponto, eu vou ter essa quantidade de óleo fazendo pressão nesse ponto. E não é necessariamente igual a pressão nesse ponto. Mas nesse ponto aqui da interface, essa pressão tem que ser a mesma, senão o óleo estaria empurrando a água. Então, nesse ponto da interface e nesse ponto aqui, necessariamente eu tenho a mesma pressão. Então, a gente vai usar esse pontinho como referência. Então, vou deixar esse probleminha para vocês pensarem. Agora vamos falar sobre o princípio de Arquimedes. Arquimedes foi um cara muito interessante. Uma das frases mais ícones dele foi essa aqui: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Arquimedes estudou sobre alavancas. Ele entendeu que, tendo um ponto de apoio, você pode mover qualquer coisa através de uma alavanca. Ele foi matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo. Ele foi considerado o maior matemático da antiguidade. E muitos ramos da engenharia surgiram através dos trabalhos de Arquimedes. Esse daqui é um parafuso de Arquimedes. O parafuso de Arquimedes foi uma invenção que ele fez para fazer a água subir o morro. Quero trazer a água para cá e a água está lá embaixo. Então, aqui é tipo um parafuso mesmo. E aqui embaixo está aberto. Então, quando eu giro essa manivela, essa parte aqui enche d'água.
à medida que eu vou girando a espiral aqui do parafuso, vai levando essa quantidade de água lá para cima. Então, eu consigo pegar a água aqui desse lado. Isso foi uma invenção de Arquimedes, muito importante, né? Porque na época não existia nem eletricidade, nem bombas elétricas. Outra invenção de Arquimedes que gera até muitas controvérsias históricas, tem até um vídeo lá dos caçadores de mito reproduzindo essa história, é que Arquimedes conseguiu elaborar um aparato para defesa. Ele conseguiu proteger de ataques de navios. Ele posicionou vários espelhos de modo que a luz do sol batia nesses espelhos e era focada nos navios. Nessa época, os navios eram pintados com uma tinta que era inflamável. Então, quando esses raios do sol focavam num único ponto do navio, esse navio pegava fogo. Então, Arquimedes inventou muitas coisas engenhosas. E o que a gente vai estudar aqui nesse curso é justamente o princípio de Arquimedes. Bem, um belo dia, o rei, que era na época Ireão II, ele resolveu que queria uma coroa nova. Então, ele pegou 2 quilos de ouro e entregou para o Ourives e disse para ele: eu quero uma coroa nova. Então, o Ourives fez a coroa e levou para o rei. Quando o Ourives trouxe a coroa, o rei ficou pensando se o Ourives não tinha enganado ele, se ele não tinha misturado prata no ouro e ficado com uma parte do ouro do rei. Então, o rei pesou a coroa e, de fato, a coroa tinha o mesmo peso do ouro que ele havia entregado. Não satisfeito, o rei mandou chamar o Arquimedes. E aí, o Arquimedes ficou numa situação complicada. Como que ele ia determinar o volume de um sólido tão irregular como uma coroa? Se ele soubesse o volume, ele pegava a massa, dividia pelo volume e achava a densidade. Se a densidade fosse igual ao do ouro, essa coroa estava pura. Se a densidade fosse diferente da densidade do ouro, então existia algum material misturado na coroa, né, como prata. Bom, isso foi um desafio para Arquimedes. E certo dia, quando ele estava tomando banho, entrou na banheira e a água transbordou. Então diz a lenda que neste momento ele teve a grande ideia da sua vida. Eureka, eureka! Descobri como medir o volume da coroa do rei. Dizem que ele saiu correndo pelado pela cidade para poder fazer o experimento com a coroa. Então, qual foi a grande ideia de Arquimedes? Se eu pego um bloco de ouro de 2 quilos e mergulho dentro da água e recolho toda a água que transborda, o volume de água que transbordou tem que ser exatamente o volume do objeto que eu botei dentro da água, porque 2 objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eu aumentei o volume desse bloco, todo o volume dele vai transbordar aqui. Então, o volume desse fluido deslocado tem que ser igual ao volume do objeto submerso. Então, foi o que Arquimedes fez. Ele pegou a coroa do rei, colocou dentro de um recipiente cheio de água e recolheu todo o volume de água que transbordou aqui. Então, ele já tinha o volume da coroa. Então, qual que era a ideia? Ele pesou a coroa, dividiu a massa da coroa pelo volume do fluido deslocado e achou a densidade da coroa. A densidade do ouro
é 19,3 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E a densidade da prata é um pouco menor, 10,5 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E acontece que a densidade da coroa era um pouco menor do que a densidade do ouro. Então, uma porcentagem de prata tinha sido misturada no ouro. Então, o ourives tirou uma parte do ouro, acrescentou uma parte de prata, de modo que a coroa tivesse ainda a mesma massa, mas a densidade ficou menor e Arquimedes arrumou um jeito de medir essa densidade. Com o valor exato dessa densidade, você consegue achar exatamente a porcentagem de prata que foi acrescentada no ouro, ok? Então, vamos pensar de novo no bloquinho submerso. Eu tenho na parte de cima do bloquinho uma pressão P1 e eu tenho na parte de baixo uma pressão P2. E a gente já viu que essa diferença de pressão depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade no local e dessa diferença aqui de altura entre o P1 e o P2, certo? Agora, se a pressão em cima é menor do que a pressão embaixo, eu vou ter uma diferença de pressão para cima. E essa diferença de pressão tem que me dar uma força que é exatamente igual à força da gravidade, que está puxando o bloquinho para baixo. E é assim que ele consegue ficar em equilíbrio, flutuando aqui sem subir nem descer. Então, se eu tenho na parte de cima uma pressão P1, que é a força feita pelo fluido na área de cima, e embaixo eu tenho uma pressão P2, que é a força feita por todo o fluido que está em volta sob a área de baixo, essa diferença de pressão é o P2 menos o P1. Então, eu posso escrever o P2 aqui, F2 dividido por A, e o P1, F1 dividido por A. Eu posso colocar a área em evidência, passar para o lado de cá multiplicando. Então, vai ficar a área ΔP, F2 menos o F1. E essa diferença entre a força feita na área de baixo e a força feita na área de cima é justamente o que Arquimedes chamou de força de empuxo. Então, o empuxo vai depender da área do objeto e da diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo do objeto. Essa é a força de empuxo, que é a força que vai equilibrar com a força da gravidade para que o objeto fique aqui flutuando, ok? Então, quais são as condições de flutuação, né? Por que, por exemplo, que eu consigo fazer um navio gigantesco com piscina e tudo mais flutuar nas águas de um rio se um preguinho pequenininho afunda? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 2 recipientes com água e eu tenho 2 bloquinhos. O primeiro bloquinho, quando eu jogo na água, ele afunda. Isso é porque a densidade desse bloquinho é maior que a densidade da água. Então, ele afunda. Agora, se eu pegar esse bloquinho e jogar dentro da água, ele não afunda. Se ele não afunda, é porque a densidade dele é menor do que a densidade da água. Então, ele está flutuando e uma partezinha dele aqui ficou para fora, ok? Então, se a densidade do objeto é menor do que a densidade da água, o empuxo feito pelo fluido vai ser igual à força de gravidade. Então, o bloquinho flutua, ok? Se a densidade do objeto é maior do que a densidade da água, então o empuxo é menor do que o peso do bloquinho e ele afunda. Ele só vai parar lá no fundo do recipiente com a força normal, ok? Compensando a força da gravidade.
Agora, se a densidade do objeto é igual à densidade da água, o que vai acontecer com o bloquinho? A força de empuxo ainda vai ser igual à força da gravidade. E o bloquinho vai flutuar, mas ele vai flutuar totalmente submerso no fluido. Nesse caso, se ele está totalmente submerso, o volume do objeto é igual ao volume do fluido deslocado. Isso por quê? Porque a densidade do objeto é igual à densidade da água, ok? Então, a massa do objeto tem que ser igual à massa do fluido deslocado, ok? Densidade é a mesma. O volume é o mesmo, consequentemente, a massa do objeto tem que ser igual à massa do fluido deslocado. Então, se eu pensar aqui, ó, o empuxo vai ser igual à força da gravidade do objeto, mas vai ser igual também ao peso do fluido deslocado, a força gravitacional do fluido que deslocou quando eu mergulhei esse bloquinho aqui, ok? Então, eu tenho que a força de empuxo é igual à massa do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Eu posso encontrar a força de empuxo se eu recolher o fluido deslocado, medir sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade. Então, o que acontece quando a gente mergulha numa piscina? A gente tem a sensação de que a gente está mais leve. Essa sensação de estar mais leve é o que a gente chama de peso aparente. Então, se eu tenho aqui um dinamômetro, medir aqui o peso desse bloquinho, e aí eu coloco esse bloquinho dentro de um fluido, eu vou ter uma diferença nessa medida aqui do peso desse bloquinho. O que acontece nessa situação? Eu tenho a força da gravidade puxando o bloquinho para baixo e eu tenho a força de empuxo puxando o bloquinho para cima. Mas esse bloquinho está em equilíbrio, então eu também tenho a força de tensão aqui no fio puxando o bloquinho para cima. Então eu tenho esse bloquinho em repouso aqui. Se ele está em repouso, a somatória das forças tem que ser nula. Então, eu vou ter a força de tensão para cima, a força de empuxo para cima e a força da gravidade para baixo. Então, tensão mais força de empuxo menos a força gravitacional igual a zero. Agora, eu posso passar a força gravitacional para cá e a força de empuxo também. Então, a diferença entre a força gravitacional e o empuxo vai ser a tensão. E essa tensão é justamente o que a gente chama de peso aparente, que é a leitura do dinamômetro. Então, o peso aparente é igual à força gravitacional do objeto quando ele estava fora do fluido, menos a força de empuxo. Então, é isso daqui que você sente quando você está mergulhado numa piscina, ok? Agora, vamos pensar aqui na seguinte situação. O pinguim flutua em 3 fluidos diferentes. O primeiro fluido tem uma massa específica, ρ0. O segundo fluido tem uma massa específica 0,95 ρ0. E o terceiro fluido tem 1,1 ρ0. Esse daqui é um pouquinho mais denso do que esse. E esse daqui é um pouquinho menos denso do que esse. Em qual fluido o volume deslocado pelo pinguim é maior? Então, quando eu colocar o pinguim
nesse recipiente, se a densidade do fluido é menor, eu vou precisar de uma maior quantidade de fluido para equilibrar o peso do pinguim. Então, eu vou ter uma quantidade de fluido deslocado maior do que no primeiro recipiente. Já no último recipiente, a densidade é maior. Então, eu vou precisar de uma menor quantidade de fluido para equilibrar o peso do pinguim. Então, o fluido que tem o maior volume deslocado é aquele que tem a menor densidade. Ok? Agora, em qual dessas situações o empuxo exercido pelo fluido no pinguim é maior? Acontece que nessa situação o pinguim está flutuando. E se o pinguim está flutuando, ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso do pinguim em todas as situações. O peso do fluido deslocado tem que ser igual ao peso do pinguim. Então, o empuxo é o mesmo nas três situações, já que o pinguim está ainda flutuando. Se o pinguim tivesse afundado, aí sim o empuxo seria diferente. Ok? Mas se o pinguim flutua, o empuxo tem que ser igual ao peso dele.